Hoje vamos começar uma série nova sobre dor no joelho. Você tem ou já teve dor no joelho? Nesse vídeo vamos falar sobre a anatomia, o diagnóstico, as causas e os tratamentos. Se interessou pelo tema? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, sou Felipe Tcheca, personal trainer, criador do Código Zero Dor. Se você se interessou pelo tema do vídeo, que é sobre dor no joelho, já deixa seu like, se inscreve no canal, assim esse tema de interesse pode chegar a você com mais facilidade e ampliar o conteúdo para outras pessoas. A anatomia do joelho é uma anatomia um pouco complexa. Ela é formada por 3 ossos, vindo da coxa o osso do fêmur, vindo de baixo o osso da tíbia, então a base do osso do fêmur e a cabeça do osso da tíbia, no meio deles dois tem a patela. Os ligamentos são as ligações internas do joelho, têm a função de dar estabilidade para essa articulação. Os meniscos são responsáveis pela absorção do impacto e a distribuição desse impacto sobre as cartilagens. Os tendões são as ligações entre os músculos e os ossos. Então, entre os músculos e os ossos, tem os tendões que ajudam nessa ligação. Então, abordamos agora rapidamente, de uma forma até que simplista, a anatomia do joelho, que é tão complexa. A partir de agora, a pergunta que eu ouço sempre, desde os meus 20 anos de carreira: estou com dor no joelho, devo procurar um médico? Essa pergunta ela tem uma resposta objetiva. Se a dor persistir por mais de 48 horas, sim, você deve procurar um médico. Então, você fez algum movimento ou você acordou, foi caminhar e aquela dor começou. Você deve medir essa sensação de dor após até 48 horas. Então, passou 2 dias, a dor persiste, não diminuiu, não sanou, não cessou, não aliviou, procure um médico, um especialista, um ortopedista, para que você tenha um diagnóstico, até um exame clínico para que ele possa te ajudar. Como eu disse, o médico ortopedista, normalmente ele é a autoridade para avaliar a dor no joelho. Mas dependendo da causa e do tempo em que essa dor persiste, o reumatologista pode também te ajudar bastante, porque a sua dor pode não ser de alguma lesão diagnosticada diretamente no joelho, mas pode ter um fundo de uma doença autoimune, que normalmente são as espondilites, a artrite reumatoide e uma série de outras doenças que não são causadas por uma lesão específica, mas assim por uma condição de imunidade do nosso corpo. Dentro das lesões e diagnóstico, algumas que a gente conhece do dia a dia, né? Basicamente é o trauma, que é aquela lesão por pancada. Então você bateu o joelho em algum lugar, a porta do carro, a parede, foi se agachar, bateu o joelho, num trauma, num esporte, né? Levou uma joelhada de alguém, bateu o joelho com o joelho, levou um chute, caiu de bicicleta, levou uma pancada. Uma série de situações que acontecem em uma batida, podendo desencadear um processo inflamatório ali na parte muscular, na parte tendínea, na parte óssea, mas que nada mais é do que um trauma. O médico também deve te orientar caso persista por mais das 48 horas. Conhecida também como as lesões de inflamação nos tendões, são as famosas tendinites, que pode ser na parte frontal do joelho, que é a tendinite patelar, que é aquele ossinho que está na frente, né, que a gente chamava de rótula antigamente, hoje chama patela. Nas laterais do joelho, tanto na lateral interna quanto na lateral externa, temos muitos tendões. Então tem ali a lesão da pata de ganso, a tensão na banda iliotibial, tem uma série de lesões tendíneas que podem acontecer ali, as famosas tendinites. A bursite é um caso muito clássico, mas normalmente a bursite ela vai lá para o quadril, né? Ela é uma articulação um pouco mais complexa. A bursite no joelho não tem assim tanta regularidade,
mas pode acontecer, que são as bolsas que guardam líquido, a lubrificante da nossa articulação. Quando elas inflamam, esse líquido se expande, gerando assim uma pressão interna na articulação. Então, as bursites de joelho podem também acontecer. A condromalácia ou condropatia patelar, ela desencadeia, normalmente acontece nas mulheres, não que os homens não tenham, mas é mais comum nas mulheres, principalmente aquelas mulheres que usam salto, mulheres que sentam em cima do calcanhar, né? Então coloca aquela perna por baixo da perna de base, também é um quadro clássico, e mulheres que usam salto alto e aterrissam na corrida, normalmente na ponta do pé. Então, esses fatores associados com a largura do quadril maior e o joelho em valgo, que é aquele joelho mais fechadinho, desencadeiam um processo de condromalácia patelar, que é uma pressão excessiva na patela, onde a patela desloca um pouquinho para cima, normalmente por muita força do músculo de cima da coxa, que é o quadríceps, gerando assim uma criptação na articulação e uma criptação na cartilagem que está abaixo da patela, dando muita dor, principalmente gerando até um pouco de inchaço na região da articulação. A artrose é um processo diferente, é um processo que causa rigidez na articulação, inchaço, podendo gerar até uma sensação de travamento, né? O joelho não flexiona mais. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês de uma familiar minha que tem um processo de artrose muito avançado, tá? A artrite reumatoide, como eu disse anteriormente, é uma doença autoimune. Ela vem de um processo do nosso sistema imunológico que vai gerando um processo inflamatório nas cartilagens. Então, algumas medicações e formas de tratamento a longo prazo têm uma grande eficiência, tá? E o exercício é uma das formas mais recomendadas para ajudar e auxiliar no tratamento das pessoas com artrite reumatoide. As lesões no menisco são muito comuns, principalmente em corredores e jogadores, atletas, né? Pessoas que fazem esporte que tem muita mudança de direção, onde acontece uma grande quantidade de impactos. Então, você que gosta de correr, você que joga futebol, joga tênis, joga basquete, é uma lesão muito comum, as lesões no menisco. Haja porque essas atividades esportivas exigem muito de impacto e o impacto é o que faz a função do menisco trabalhar, que é absorver e jogar essa quantidade de absorver esse impacto, né, distribuindo ele pelas cartilagens. Então as lesões de menisco são muito famosas aí em atletas. E uma lesão de rompimento, que é uma lesão já muito grave, uma lesão cirúrgica, não que a do menisco não seja, mas é uma lesão um pouco mais simples, são os rompimentos de ligamento. Normalmente, atletas também que participam de esportes que também mudam muito de direção, futebol, basquete, o tênis nem tanto, né? O tênis tem muito problema de torção, mas as lesões de ligamento acontecem mais em esportes com mudança de direção. Então, a bola foi para um lado, o jogador foi para o outro, teve que mudar rapidamente a direção. Há uma torção, então há um giro e o pé ficou preso no chão, o que acontece? Esse joelho ficou travado, né? O pé ficou travado e o joelho fez um pequeno movimento de giro e ele não tem um movimento muito amplo de giro, ele é quase fixo. Esse pequeno processo de giro pode gerar um desgaste muito grande nesse ligamento, que tem a função de estabilizar, como eu falei lá no começo da anatomia, e aí podendo assim gerar um rompimento desse ligamento, que aí é um caso grave e cirúrgico na maioria dos casos. Então, falamos agora dos diagnósticos de algumas lesões que acometem aí o pessoal com as dores no joelho. A causa da dor, como eu falei anteriormente, pode ser a batida, né? O trauma, então houve aquela pancada. O excesso de peso é um dos grandes responsáveis pela dor no joelho. Num dos vídeos que eu citei anteriormente, lá no meu canal, há uma pesquisa da Universidade de Harvard que fala: quando você caminha, o seu peso que está na balança, ele é um valor absoluto, porque a gente pesa parado.
Quando a gente faz um processo de caminhada, todo o nosso peso do corpo ele é multiplicado por 1,5 vezes. Então, por quê? Porque você faz um passo da perna direita, um passo da perna esquerda. Esse peso é deslocado. Enquanto uma perna está no ar, a perna que está no chão está recebendo toda a carga. E quando há a transferência de energia de uma perna para outra, esse peso é multiplicado 1,5 vezes. Então, se você pesa 80 quilos, quando você caminha, você pesa 120 quilos em cada perna. Então, essa perna é deslocada, multiplicada aí por 1,5 vezes. Quando você sobe uma escada, esse peso ele é multiplicado por 2. Então, se você pesa 80 quilos, quando você sobe uma escada, que no caso é vencer uma altura, vencer um degrau, né? Fazer uma execução de força. Então, você põe o pé no degrau, executa todo esse processo de elevação do tronco e transferência de força para a perna contrária, esse peso ele multiplicou por 2. Então, você pesa 160 e não mais 80. Consegue compreender como o excesso de peso prejudica a sua articulação do joelho, né? Exerce na sua articulação uma força muito grande? E quando você desce uma escada, aí você vai ficar de cabelo em pé. Esse peso multiplicado por 4. Então, se você está pesando 80 quilos, quando você desce uma escada, o seu peso vai para 320 quilos. Então, consegue perceber o grau de força que a sua articulação está sofrendo? E por que 320 quilos? Porque 4 vezes o peso, quando você desce, aí você tem o peso do seu corpo, mais a força da gravidade que te empurra para baixo e mais o processo de absorção do impacto que gerou por aquele deslocamento na descida. Então, multiplicado por 4, 320 quilos. Imagina a corrida, então, né? Então, as pessoas que estão com excesso de peso, eu vou fazer exercício de corrida, que é uma atividade que gasta muita caloria, né? Tem um gasto calórico elevado. Não faça isso, tá? Guarda essa informação aí, não pode correr. Tá acima do peso? Outra atividade, começa fazendo uma caminhada, enfim, a gente vai falar de exercício futuramente, mas essa dica já é valiosa e guarda com vocês. O sedentarismo também é uma atividade, não é uma atividade, né? É uma situação, uma condição que gera muita dor articular. Por quê? Com muito tempo parado, sem fazer atividade, os músculos responsáveis por absorver e desenvolver força, para não sobrecarregar a sua articulação, esses músculos estão fracos, sobrecarregando assim essa articulação. Então, quando a gente associa duas causas, então, excesso de peso com sedentarismo, aí você tem uma situação muito mais agravada dessa condição de dor articular. Outro problema que pode acontecer de desenvolver dor no joelho é a condição genética. Eu, Felipe, tenho um problema no meu joelho. Não tenho um problema no meu joelho, mas eu tenho um problema genético. A minha perna tem aquele genovaro, né? A minha perna é torta. Tanto que tantas vezes o pessoal na faculdade, o pessoal na minha infância brincava, perna de alicate, andou de cavalo. Mas é assim, a minha condição genética, a minha família tem a perna torta, arqueada para fora. A minha avó, ela tem um processo de artrose muito avançado, ela mal consegue flexionar o joelho, o desgaste da artrose causou um desalinhamento articular maior, então a nossa genética já havia um desalinhamento natural da articulação, com o processo de artrose durante os anos, foi sendo agravado. Minhas tias sofrem do mesmo problema. Então você pode ter ali 3 causas associadas, que vai agravar ainda mais a sua condição. Excesso de peso, sedentarismo e uma condição genética. Então são 3 fatores que podem aumentar a sua condição de dor futura, ou se você já está com ela aí na tua vida. Então, Felipe, muitas pessoas perguntam, o que você faz para não ter dor no joelho? E eu não tenho. Eu tenho que tomar muito cuidado com o meu peso. A minha genética metabólica, ela favorece. Eu não tenho uma facilidade em ganhar peso, mas eu também não posso descuidar. Eu tenho uma alimentação balanceada. Eu faço atividade de fortalecimento, mobilidade articular, exercícios de força, exercícios de alongamento, que dessa forma eu consigo preservar a minha articulação, e exercícios esportivos, né? Eu corro, jogo tênis, faço uma série de exercícios que ajudam a melhorar a estabilidade e alinhamento da articulação. Então, é super importante a gente preservar, ainda mais quando consegue detectar esse processo de condição genética
antes de sofrer com a dor articular no joelho. As doenças autoimunes, a gente não tem muito como descobrir, né? Normalmente você faz um processo de avaliação com um reumatologista quando você já está com a dor, né? Não necessariamente essa doença ela é genética. Então surgiram dores, o ortopedista não conseguiu detectar, fez uma série de exames, exame de imagem, exame clínico, não detectou nenhuma lesão articular, mas você continua com dor. E essa dor vai de um lado para o outro, acorda inchado, quente, rigidez articular, dependendo da situação, talvez um reumatologista te ajude. E aí o processo de tratamento é um pouco diferente em relação à medicação. Movimentos errados é uma condição muito comum nas causas de dores articulares, tá? Quando eu digo movimento errado, eu não estou me referindo à parte esportiva. Também vou dar um relato para vocês. A minha mãe, auxiliando a minha avó em entrada e saída do carro, como a minha avó já tem o joelho bem delicado, a minha mãe fez um processo de giro em cima do joelho para auxiliar a minha avó na entrada do carro e ela teve uma torção no joelho e ela teve uma extrusão do menisco. O menisco dela saiu do lugar e ficou ele ficou extruso, né? É um nome técnico aí para a lesão que ela teve. Foi uma lesão que chegou a ser diagnosticada e encaminhada para o processo de cirurgia. Fizemos um tratamento diferenciado com medicação, com gelo, com fisioterapia e aí depois com exercícios de fortalecimento específicos que eu ajudei a ela. E ela está melhor, ela já não tem mais dor, ela voltou a caminhar, já faz atividade física normal. Mas há um movimento errado que ela fez, né? Então ela poderia ter executado um movimento esportivo errado. Muitas pessoas já falaram para mim que fizeram na academia ou em outras condições esportivas que foram mal orientadas. Um movimento errado também pode levar esse grau de incômodo, causando assim uma dor no joelho. E desgaste da articulação por excesso de uso, né? Não por excesso de uso, mas por excesso de repetição, né? O que pode acontecer? E eu não estou me referindo somente à parte esportiva. Então, as pessoas que trabalham muitas horas em pé. Então, o carteiro que anda muito, o lixeiro que corre muito, eles usam ali a articulação muitas vezes, muitas horas ao dia, numa mesma condição. As pessoas que trabalham numa loja, então imagina um vendedor de calçado. Quantas vezes ele precisa subir escadas para buscar um calçado no estoque e agachar tantas vezes um ângulo tão fechado de força, né, de flexão de joelho, executando assim uma pressão dentro da articulação tão grande para experimentar um calçado no pé de um cliente. Então percebe que é uma lesão, que é uma condição que pode levar a uma lesão por excesso de uso. Motorista de ônibus, motorista de aplicativo, são pessoas que usam muito, principalmente os carros que não têm câmbio automático. Então a pessoa fica muitas horas executando ali o movimento de extensão completa de joelho e semiflexão. E aí fazendo com que esse joelho, principalmente a perna da embreagem, né, execute um grau de força elevado por muitas horas. E as lesões esportivas. Então, o atleta de corrida, a pessoa que joga tênis, o atleta de futebol, pode acontecer dessa lesão vir por excesso de uso, excesso de desgaste ali na cartilagem, no tendão, pode desenvolver uma série de dores ali articulares com o excesso de uso também na parte esportiva. Vamos entrar agora a falar um pouquinho dos tratamentos, tá? E os tratamentos que eu vou falar, existem muitos outros, diversos, então vou falar mais ou menos os mais conhecidos. Os tratamentos alopáticos, que são os tratamentos recomendados pelo médico. Então, tá com uma lesão, tá com uma dor, o médico fez um exame clínico, diagnosticou, ele vai te mandar, vai te prescrever um remédio. Esse remédio, ele tem o nome de tratamento alopático. É aquele remédio que você vai na farmácia, o médico receitou, vai tomar um anti-inflamatório, um analgésico, vai passar uma pomada 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. Vai fazer o uso de um adesivo anti-inflamatório, a cada 12 horas você substitui. Esse é o tratamento alopático, tá? É o tratamento mais conhecido por nós. Tem o tratamento homeopático, que alguns médicos especialistas, né? Então médicos homeopatas, com
um estudo específico, um trabalho específico em cima da homeopatia, podem receitar, você vai comprar a medicação numa farmácia especializada de homeopatia, e aí tem uma condição totalmente diferente de dose, princípio ativo, que aí é um mundo totalmente oposto aos remédios alopáticos, aos tratamentos alopáticos. A acupuntura é um tratamento muito interessante para dores articulares, é um tratamento não comum, é um tratamento alternativo, que é uma terapia milenar chinesa, né, que faz o uso de agulhas muito finas em pontos específicos do corpo para ativar e ajudar a desinflamar algumas condições ali da articulação. Então, não só para o joelho, para o corpo todo, para algumas patologias diversas. Alguns alunos meus já fizeram grandes resultados. Acupuntura bem legal, bem interessante. Tem a fisioterapia, né? Tratamentos diversos, desde analgesia, crioterapia, eles aplicam bastante com muita consciência, que é o uso do gelo, as terapias de contraste, gelo e quente, condições de ultrassom, laser, tensões, né, de alta frequência, baixa frequência, com exercícios de cinesioterapia, enfim, fisioterapia é excelente para auxiliar no tratamento das dores articulares, principalmente essa condição de joelho, tá? Quiropraxia, que é o ajuste das articulações. Então, normalmente a quiropraxia ela vem concomitante, né? Vem junto com físio, com acupuntura, com ortopedia. Normalmente esse trabalho é multidisciplinar. O repouso é uma das fases do tratamento que eu sempre comento com os meus alunos ou com as pessoas que me procuram nas redes sociais e me contam alguma situação. Dependendo do relato, a primeira coisa que eu recomendo é repouso. Então, uma dor articular que surgiu a partir de um trauma. Não adianta você ir lá e pegar a bicicleta e voltar a pedalar. Mas eu gosto de correr, mas eu estou sentindo dor, mas aquela batida... Não, repouso. É um tratamento conservador e ajuda o corpo a regenerar, a voltar, eliminar, é a melhor forma de dizer, aquela condição inflamatória que foi gerada por uma condição que você teve com essa dor articular. Tá? Pode ser trauma, enfim, pode ser uma série de fatores. E agora entrando na minha área, né, os exercícios específicos de fortalecimento da musculatura global. E quando eu digo musculatura global, não estou tirando o foco do joelho, mas eu estou vendo a pessoa como um todo, como cabeça, tronco e membros. O joelho não é uma articulação isolada do corpo. O joelho, muitas vezes, essa dor, ela surgiu por um problema plantar. Então, uma dor na sola do pé, você muda a sua anatomia de passada, gera um problema lá de desalinhamento articular da condição do joelho. Ou um problema no quadril, um problema lombar, gera um processo de rotação, de giro inicial do quadril, gera um desalinhamento no joelho, é uma articulação mais sensível, ela vai apitar, ela vai incomodar com dor. Então, exercícios específicos de força, mobilidade articular, estabilidade articular, já que a região do joelho é considerada uma articulação de estabilidade, muito processo de alongamento, né? E alongamento não do joelho, o joelho não se alonga, o joelho ele é uma articulação de flexão, extensão e pouquíssima rotação. O que nós alongamos são os músculos que envolvem o joelho, tanto os músculos que estão acima do joelho, então os músculos da frente da coxa, os músculos de trás da coxa, principalmente os músculos internos da coxa, adutor curto e adutor longo, são músculos importantes porque eles geram normalmente o desalinhamento do joelho para dentro, principalmente para as mulheres, tá? Que tem o quadril mais largo e o joelho tende a ficar um pouquinho mais fechado. Esses exercícios são super importantes para você manter o alinhamento do seu joelho. Alongamento do músculo do glúteo, super importante também. É uma região que executa muita força e esse músculo tende a ser muito tenso. Consequentemente, ele vai mudar a sua estrutura anatômica, gerando um desalinhamento articular. Então, um glúteo muito tenso normalmente tem um posterior de coxa muito travado, né, os isquios tibiais, fazendo com que a sua anatomia, sua extensão completa de joelho fique prejudicada. E os exercícios de força, que são uma das partes principais, força do quadríceps, dependendo da lesão. Caso você tenha aí condromalácia, condropatia patelar,
cuidado com o exercício de força para o quadríceps, tá? Então, muito exercício de alongamento para o quadríceps, exercício de fortalecimento para os isquios tibiais, músculos posteriores da coxa, e muito alongamento para adutor e abdutor. Gente, vamos encerrar por aqui. Hoje foi a nossa aula de introdução ao processo de dor articular, diagnóstico, causa e tratamento. Na próxima semana eu vou trazer para vocês um trabalho específico e profundo sobre a artrose. O que causa artrose, como que diagnostica a artrose, como que trata a artrose e quais são os exercícios específicos para gerar força nas pessoas que não têm movimento de flexão e extensão do joelho. Aí é difícil, né? Então, fica comigo na próxima semana. Não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal. Assim esse vídeo da próxima semana já entra direto na sua playlist, tá bom? Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Escreve para mim e me siga nas redes sociais. Até lá, um abraço.